Boa noite. Sejam muito bem-vindos para mais uma live Relacionamento, série de relacionamentos, parte 3. Boa noite, meninas. Hoje nós estamos com uma pessoa especial, vindo direto da Paraíba, nossa amada amiga Rosalba. Muito bem-vinda. Nós estamos aqui hoje para falar de um assunto muito interessante. E hoje nós gostaríamos de compartilhar com todos vocês, né, meninas? O nosso relacionamento, hoje o nosso assunto é o Espírito Santo. Louvado seja Deus. E tratando-se dos relacionamentos anteriores, nós falamos, né? Na primeira live, sobre a família. Na segunda live, nós falamos sobre o relacionamento entre esposo e esposa, entre filhos e pais, mães, né? Sobre relacionamento de nora e sogra. E hoje, nós estamos aqui para falar do nosso melhor amigo, que é o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso conselheiro, o nosso amigo, e nós vamos iniciar essa live hoje com a nossa amada amiga Rosalba. É uma alegria estar com vocês nessa noite, um prazer enorme. E temos a alegria nessa noite de compartilhar, de falar para vocês desse precioso amigo Espírito Santo. Quando nós olhamos na palavra, quando chegou o dia de Jesus voltar para o céu, ele percebeu que os discípulos estavam muito tristes. E lá em João 14 ficou registrado Jesus falando com os discípulos e dizendo para eles, né, Catiane? Não se turbe o vosso coração, ou seja, não fiquem tristes. Eu vou voltar para o Pai, mas eu vou pedir para Ele enviar o outro Consolador. Eu não vou deixar vocês órfãos. E é isso que nós queremos compartilhar com vocês nessa noite. O Espírito Santo é Deus residente em mim e em você. Aleluia. E nós precisamos desenvolver esse relacionamento íntimo com Ele. A Elielva vai estar falando um pouco desse amigo Espírito Santo para nós. Amém, glória a Deus. Gente, que bom estar aqui de novo com vocês. E tem sido uma satisfação para nós esse reencontro, como eu falei para vocês. E a expectativa de falar desse nosso amigo. Gente, que amigo, hein? Assim, quando o Senhor começou a ministrar essa palavra em nosso coração, o coração ia aquecendo, ia trazendo a direção. Porque nós aprendemos que em todos os relacionamentos, se você não tiver o Espírito Santo, meninas, vai ser difícil, né? A Bíblia fala que Ele é o nosso ajudador. E você, o Espírito Santo é uma pessoa. Isso, Ele é uma pessoa da Trindade. Muitas pessoas, a Bíblia mostrou o Espírito Santo como uma pomba, mas Ele não é uma pomba, né, meninas? Quando ele se manifestou no Pentecoste, ele veio como língua de fogo, mas ele não é fogo. Ele é uma pessoa, ele é o nosso ajudador. E isso que intercede por cada uma de nós, com gemidos inexprimíveis. Então, assim, é tão profundo, né? Porque muitas vezes as pessoas elas consideram uma pessoa como amigo e realmente ela não está disponível a todo momento. E esse nosso amigo, ele está disponível 24 horas, né, Lielva? Se não tiver sinal, ele está disponível. Ele não está em isolamento, viu? Ninguém separou a gente dele. Essa pandemia não nos separou do Espírito Santo. Ao contrário, meninas, povo de Deus. Esse é o momento de nós aprimorarmos esse relacionamento com o nosso amigo Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que Ele estará todo o tempo conosco. É verdade. Esse amigo Espírito Santo, como nós conhecemos ele, né? A palavra de Deus diz que Jesus veio à Terra e ele veio, mas era necessário que ele voltasse, né? Ele veio, deu seus ensinamentos, mas ele, no seu profundo amor, na sua excelência de amor, ele disse: eu não posso deixar ele só.
eu não posso deixar eles órfãos. Era uma obra de amor, né? Era do uma Senhor obra, por isso. nós. Então ele disse, eu vou, Deus está no centro, no seu trono, Jesus está à destra e o Espírito Santo, meu Deus, esse amigo, né? Ele disse, eu vou deixar com vocês. E para desenvolver uma intimidade de amigo, de relacionamento, é necessário falar com o amigo, né? E é isso que eu quero aqui mencionar para vocês. E eu quero perguntar para a Cátia como ela tem desenvolvido, né, esse relacionamento com esse amigo, aquela hora assim mais difícil, como uma esposa. E em que momento, Cátia, para que quem está nos assistindo entenda como esse relacionamento que parece que é algo tão distante, mas que é muito perto, é muito próximo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Amém. Todas nós, né? A gente sempre é guiada pelo Espírito Santo. E, à luz da palavra, eu gostaria que vocês meditassem, né? Nosso texto básico é em João 14. Mas o versículo que mais mexe no meu coração, que mais me chama a atenção, está lá no 26, onde fala: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. E essa experiência que nós temos com o Espírito Santo, ela é muito profunda, porque pessoas que estão nos assistindo nesse momento já tiveram essa experiência de um dia estar em casa e sem perceber quem nos desperta para orar por alguém. Ele, o Espírito Santo, o seu amigo, o seu intercessor, o seu ajudador. E essa semana eu tive uma experiência assim, muito profunda. Eu até compartilhei com as meninas que eu estava na minha casa, no momento de dona de casa, né, esposa dona de casa, fazendo almoço. E o Espírito Santo de Deus me levou a orar. E no momento eu não entendi. Mas depois, né, com gemidos inexprimíveis, a gente não sabe orar como convém, mas Ele ora por nós. E eu fiquei um período ali cozinhando, eu desliguei o fogo e fui orar. E depois eu recebi um telefonema, né, do meu esposo que tinha tido um livramento de um acidente. Então, esse é o nosso amigo, esse é o nosso fiel escudeiro, maravilhoso Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo, ele é mesmo muito presente, queridos, na nossa vida, muito real. E como eu e você precisamos desenvolver um relacionamento com Ele, intimidade com Ele. Paulo escrevendo, ele disse que o Evangelho é loucura. E por que o Evangelho é loucura? Porque o Criador veio fazer morada na criatura. Você já parou para pensar nisso? Aleluia. Aqui Glória a em Deus. João 14:16, Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Ele veio fazer morada. E eu e você precisamos entender que nós hospedamos a pessoa bendita do Espírito Santo em nós. Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus longe, mas Ele é presente, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, o Deus que nos guia a toda a verdade e que nos instrui cada dia em todas as áreas da nossa vida. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor, porque para mim essa é a obra perfeita, porque Cristo, Ele se deu por nós e Ele falou que não nos deixaria só. Ele não nos deixaria. Gente, é muito consolo. O que nós queremos passar para vocês essa noite é exatamente isso, que vocês não estão só. O Senhor, Ele deu um ajudador. Ele deu um consolador. E as meninas já declararam esse versículo e eu vou declarar de novo. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador para que esteja para sempre convosco. Não é só no feriado, não é só no domingo, não é só nos dias, mas não é só na igreja. É todo tempo, é toda hora, é todo lugar. E o que é o Consolador?
O Consolador é aquele que consola ou que conforta. É aquele que encoraja, é aquele que reanima. É aquele que dá força, nos dá vida. É aquele que intercede ao nosso favor. Ele é como um defensor nosso em uma corte. O Consolador consola. Nós temos Ele sempre perto de nós, esse nosso amigo. Eu quero, assim, o nosso maior desejo é que essa noite vocês possam tocar nessas verdades. Que a palavra seja viva e eficaz para vocês. Nós queremos falar desse relacionamento maravilhoso com esse Consolador, que nunca deixa vocês só. Amém. É o amigo fiel e verdadeiro. E nessa época de tecnologia, como nós estamos gravando essa live, eu quero dizer, o Espírito Santo, ele nunca fica offline. Ele está sempre ligado. Então, desfrute dessa companhia, né? Que ele vai lhe ensinando, lhe instruindo. Às vezes, nós tomamos direções próprias e naquilo que você... Para Deus, parece que você vai ter um grande prejuízo, uma decisão errada, às vezes em um relacionamento, às vezes uma decisão na sua vida própria. Ele, quando você chama, ele vem, ele te dá a direção certa para que nós não venhamos tomar ou sofrer dano algum. E eu tenho uma experiência muito linda, né, falando como ministério, experiência ministerial. Certa vez, Deus falou para o meu esposo que ele iria ao Chile. Mas Deus falou diretamente com ele. E eu obedeci, né, sabendo que ele é um homem de Deus. Mas durante aquela viagem, quando chegamos até Santiago, de Santiago até Concepción, que seria o nosso destino, eu não conseguia dormir. Sabe aquele amigo quando fica falando com você, meninas, que você quer dormir e ele fica falando? E eu ouvia ele falando comigo. E ele foi me dando as instruções, dizendo sobre aquele lugar que nós iríamos chegar. Ele disse, vai ter uma pessoa esperando. O hotel vai ser dessa forma, o hotel fica em tal lugar. E eu vou colocar um anjo para guiar vocês. E aquele anjo já estava dentro do ônibus e olhava para mim. Então, o que eu quero dizer a vocês? Fiquem alertas às instruções dele. E quando nós chegamos ali ao Chile, aquele anjo que estava ali, que o Espírito Santo falou, desceu, cuidou em pegar nossas malas, chegar até o hotel, reservar o hotel. Gente, parece loucura, mas é tudo muito real. É tudo muito real. E como você vai desenvolver essa realidade, trazer essa realidade, meditando na palavra, ouvindo as instruções da palavra. Assim como nós temos um amigo que a gente liga, e aí, amigo, tudo bem? E aí, querida, tudo bem? Vai ter dia que ela não vai querer falar com você, porque muitas vezes ela não está no dia bom dela ou dele. Mas o Espírito Santo, em todo tempo, ele está em alta. Em todo tempo, ele está bem, está disponível para falar comigo, falar com você e te dar as instruções. É desse jeito, gente. O Espírito Santo, ele fala. Fala. É como a pastora está falando, ele realmente fala. E a gente tem em Atos o Espírito Santo falando, separando Barnabé e Paulo. E não é só naquele tempo. É hoje, ele nos fala. E ele nos fala pessoalmente e também nos fala pela palavra. Quantas pessoas abrem a palavra e falam, nossa, o Senhor falou tudo o que eu precisava ouvir na palavra. Essa comunhão com esse seu amigo, ela pode ser também na palavra do Senhor, não é, pastora Rosalba? Isso. Uma das coisas que eu gosto de pensar é que Jesus, ele é o nosso modelo em todas as coisas. Amém. E Jesus, como filho do homem, filho de Deus, que abriu mão da sua divindade, viveu na terra como um homem, ele desenvolveu um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Eu acabei de ouvir agora a pastora Leide falar de como ela foi guiada em cada detalhe dessa viagem, porque infelizmente não dá tempo para falar todos os detalhes, mas ela foi guiada juntamente com seu esposo nessa viagem. Está escrito na palavra que Jesus ele foi guiado pelo Espírito, né? Quando nós vamos ver a história de Jesus e o relacionamento dele com o Espírito Santo, Jesus ele foi gerado pelo Espírito, Jesus foi batizado no Espírito Santo. Está escrito lá em Lucas, no capítulo 4, que ele foi guiado pelo Espírito, ele foi cheio do Espírito
E ele desenvolveu, quando ele saiu dos 40 dias após a tentação, ele desenvolveu o seu ministério no poder do Espírito Santo. E eu quero dizer que essa experiência que Jesus teve, ela está disponível para mim e para você. Nós somos gerados pelo Espírito quando ouvimos a palavra e recebemos Jesus. Nós temos à nossa disposição um batismo no Espírito Santo e, queridos, diariamente nós podemos nos encher do Espírito. E essa é uma ordem que Deus, o próprio Espírito, pela vida de Paulo, nos disse que nós devíamos nos encher do Espírito. E essa é uma experiência diária. E sermos guiados todos os dias pelo Espírito Santo. Todos os dias. E eu quero até ler um versículo aqui que está em João 16:13, que fala exatamente isso, né, Rosalba? Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, é do Espírito Santo nos guiar a toda a verdade. E quem é a verdade? É a palavra. Quem é a palavra? O próprio Senhor. Esse é o ministério, ele está nos guiando ao próprio Senhor. E o mais importante de tudo é que o Espírito Santo, além dele nos guiar, ele nos instrui e ele nos ensina. Então, muitas vezes, alguém que está em casa pode se perguntar, mas como eu vou fazer isso? Né? Eu não dou conta, eu não posso. Se você pedir para ele, ele te ensina. Então, o mais importante é essa intimidade, que, como a Rosalba falou, a gente precisa se conectar, nós precisamos de nos dispor, né? Ter um coração disponível, um coração inclinado, porque ele nos ensina todas as coisas, porque a própria palavra nos garante. Então, a partir do momento que você realmente se dedicar, você buscar, ele vai ensinar todas as coisas. É verdade, Cátia. Tem uma, lá em Mateus, em Lucas, relata que Jesus, né? O próprio Jesus, gente, ele foi guiado pelo Espírito. E diz que ele foi tentado. Mas no momento da tentação, foi que ele liberou as verdades, a palavra. Sim. Ele estava sendo guiado pelo Espírito. E talvez você diga, pastora, como é esse negócio de ser guiado pelo Espírito? Né? E aí eu queria, ele fale aí como é ser guiado, uma experiência que você já teve de ser guiado, assim, que marcou a sua vida, para que quem está nos ouvindo, eu creio também que você vai ter experiência que depois dessa live, você irá contar que marcou, que você foi guiada, direcionada ou direcionado, né, pelo próprio Espírito de Deus. Glória a Deus. Assim, o nosso viver, eu creio, assim, que é um viver que o Espírito Santo, ele nos guia a todas as coisas, ele nos direciona, ele nos ajuda. E é uma coisa, eu posso falar, meninas, que o meu viver é um viver que o Senhor, ele está sempre me guiando, ele está sempre me direcionando, ele está colocando como é que eu devo proceder. Porque quando a gente tem um coração, o nosso viver é um viver de ser guiado pela palavra, direcionado, assim. Eu creio que é o tempo todo. Eu quero falar uma coisa que veio aqui ao meu espírito agora. É uma coisa simples, mas que é uma coisa que pode ser cotidiana para você, como foi para mim. Um dia eu entrei em um shopping de alto luxo. E eu estava vindo do futebol com meu filho. E assim, eu digo que eu sou eu em qualquer lugar. Se eu tiver de havaiana, eu sou eu. Se eu tiver de bota, eu sou eu. Se eu tiver de salto, eu sou eu. Porque o Espírito Santo habita em mim. E eu entrei naquele shopping de alto luxo, mas eu estava suja. Né? Tinha sentado no chão com meu filho, que vinha do futebol. E quando eu entrei, gente, uma promoção, saltou aquele vestido dentro de mim. E eu comecei para as vendedoras e falei, quanto que custa esse vestido? Elas estavam batendo papo, não, deram importância para mim. Moça, aí eu fui vestir o vestido. Moça, você tem um número menor? Porque era tão barato e eu queria levar. Você tem um número menor? Elas não deram importância. E eu estava com a minha filha já, que ela estava ainda na fase de formação espiritual. Gente, na hora que eu entrei naquele provador, que eu vesti, eu falei, eu vou sair e vou perguntar, quem é de vocês a dona da loja? Na hora, o meu amigo Espírito Santo. Mas eu ia falar isso no sentido, vocês vão entender, de humilhar. Aí o Espírito Santo falou, não. Aí eu voltei, querida, esse vestido serviu em mim e eu vou levá-lo. Paguei. Quem me ensinou?
o Espírito Santo de Deus. Nas pequenas coisas. Pode ser bobagem, mas você pode se deparar com a situação dessa. Então, deixa ele te guiar. Nosso viver é um viver guiado pelo Espírito Santo. Eu creio, porque a palavra diz que Deus nos separou desde o ventre da nossa mãe. E o nosso viver é um viver separado. Às vezes você não entende alguma situação que você passa. Talvez você não entenda esse emprego que você está, esse local que você está morando, as coisas que estão acontecendo. Mas o Espírito Santo, ele nos conduz em todas as coisas. E o nosso viver é um viver do Espírito Santo trabalhar conosco todos os dias. Todos os dias. Como Elielva falou, o Espírito Santo de Deus, ele forja o nosso caráter. Né? Ele nos molda. Então, às vezes, você é uma pessoa explosiva, às vezes, você é uma pessoa que não tem muita paciência, não sabe realizar tal tarefa. Mas o que nós gostaríamos hoje, né, de ensiná-las, de conduzi-las, é pedir para que ele venha fazer parte da sua vida. Porque o mais importante, né, meninas, de tudo, esse nosso amigo que nos auxilia, que nos ajuda, que nos consola, o mais importante é que ele habita em você. Então, a partir do momento que você tem esse relacionamento profundo, íntimo com ele, só vai crescer. Então, se somos guiadas, se somos dedicadas, fortalecidas nele, o que vai acontecer? É de você estar cada vez mais conectada e crescer no Senhor. Uma coisa que eu gostaria de falar é, se você um dia já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, com certeza o Espírito Santo veio fazer morada dentro de você. Amém. Se você ainda não teve essa experiência, hoje é a sua oportunidade. Aleluia. Você pode hoje, aí na sua casa, dizer: Senhor Jesus, eu reconheço que morreste na cruz por mim. Te recebo como meu Senhor e Salvador. E quando você confessa o que você crê no seu coração, você se torna filho de Deus e o Espírito Santo vem fazer morada em você. E uma das coisas que foi falada aqui, ele veio para nos ensinar. E lá no Salmo 32, no versículo 8, eu gosto muito, porque ali é o Espírito Santo dizendo: eu instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas eu te darei conselho. Queridos, nós servimos a um Deus que é um Deus pessoal, um Deus que é real na nossa experiência, não é o Deus da religião, né? Eu sempre gosto de dizer que cristianismo fala de relacionamento com a pessoa de Deus. Amém. Não é religião, é relacionamento, é companheirismo. É um Deus que diz: olha, eu vou te guiar sob as minhas vistas. Isso significa que você vai andar tão perto dele, e ele está tão perto de você, que qualquer movimento dos olhos de Deus, né? E quando a gente fala olhos de Deus, é porque, de fato, ele é real na nossa experiência. Ele não é esse Deus distante. Então, você pode, nessa noite, entender que o Espírito Santo, ele vem para nos ensinar, para nos guiar, para nos instruir no caminho que devemos seguir como mães, como esposas, como empresárias, né? Pastores, seja em qualquer área da nossa vida que nós precisamos dessa instrução, nós vamos receber dele. Então, queremos animar você, dona de casa, a desenvolver no seu dia a dia, enquanto lava sua louça, enquanto limpa seu banheiro. Converse, diga o que você sente, diga da sua alegria de hospedá-lo na sua vida, diga que você quer ser sensível à voz dele, e você vai percebendo que à medida que você vai falando, à medida que você vai se relacionando com ele, ele vai se tornando muito mais real na sua experiência, na minha experiência. Aleluia. Glória a Deus. Assim, como a Rosalba falou, né? Nós temos o Espírito, e uma das características do Espírito é ser o selo. Amém. Né? Nós fomos selados, aqui em Efésios diz, tendo nele crido. Nele é no Senhor e no Evangelho.
foste selado com o Espírito da promessa. Então, como ela falou, gente, se você está com o desejo de conhecer essa pessoa maravilhosa, sabe que a partir do momento que você conhecê-lo, ele vai, pôr um selo em você. E o que é o selo? Esse é meu. Esse é meu, é uma garantia. E ele também é o nosso penhor. É a marca da promessa, né? Sim, ele é o nosso penhor. Vocês querem falar sobre o penhor? Eu gostaria de falar uma experiência como mãe. Você que é mãe, que está me ouvindo, né? Eu sou mãe de 2 filhos muito preciosos, a herança do Senhor. A Bíblia diz que os nossos filhos são a herança do Senhor. Amém. O seu filho não é peso, ele é bênção na minha vida e na sua. E como mãe, tive muitas oportunidades de pedir ajuda ao Espírito Santo em determinadas horas, principalmente as crianças, né, que nós precisamos instruir no caminho e falar desse amigo que é real. E eu lembro, queridos, eu passei no início da vida escolar do meu filho mais novo, ele sofria muito quando chegava a hora de ir para a escola. E aquilo começou a nos inquietar, porque ele chorava, e ele sempre foi um menino muito tranquilo, muito quieto, né, muito obediente, mas quando chegava a hora de ir para a escola, ele entrava em sofrimento. E comecei a orar e perguntar ao Senhor o que era. E um dia, por instrução do Espírito Santo, foi uma experiência muito real, depois de dias de sofrimento, e eu perguntava ao meu filho, o que você sente na escola? E ele dizia assim, mamãe, eu sinto muita solidão, eu acho que você não vai voltar para mim buscar. Ele tinha em torno de 4 anos de idade na época. E eu dizia a ele que Jesus estava conosco, não nos deixaria, que eu não deixaria. E muitas vezes eu tive que, na hora do intervalo dele, de recreio, ir na escola, para ele se sentir seguro. Mas aquilo trazia uma sobrecarga para mim como mãe. E ele, um dia orando e perguntando, o Espírito Santo me deu instrução. E disse assim, conte para o seu filho como foi o nascimento dele. E eu comecei naquele dia, sentei ele no meu colo e comecei a narrar que ele foi um filho que nós desejamos, mas no dia dele nascer, o parto foi adiado para o outro dia. O médico não recebeu. Eu não entrava em trabalho de partos com dores, né, mas deu o sinal, eu fui e o médico me voltou para casa. E aí o que aconteceu? Meu filho passou da hora de nascer, entrou em sofrimento, e aquilo eu percebi que trouxe sequelas para a sua vidinha, trouxe insegurança. Mas, queridos, naquela noite, quando eu contei a meu filho essa experiência, e o que foi mais tremendo nessa experiência foi que a pediatra falou que na hora que ele nasceu, o líquido amniótico estava com muitas fezes, né? Eu acho que o nome não é esse, o nome científico, mas eu não sei, mas a mamãe aí entende, né? Acho que o mecônio, alguma coisa assim, mas eu não tenho muita certeza. Mas a médica me falou, né? Para eu entender a linguagem, disse, olha, ele defecou no líquido amniótico e ele ingeriu, deglutiu, né? E na hora do parto, quando ela viu aquela situação, ela pensou em fazer uma aspiração. Mas na hora que ela foi fazer a aspiração, inclusive eu tenho a foto em casa dela com o aparelhinho para fazer a aspiração, ela disse que ouviu uma voz na sala de parto, dizendo assim, a voz de um homem, disse, não faça isso com ele, entre em antibiótico agora. E nós entendemos que naquele dia foi a presença do Espírito de Deus instruindo aquela médica. E quando eu contei isso a Felipe, ele disse, mamãe, Deus me livrou de morrer. E aquilo trouxe uma cura para ele. E nós percebemos que depois daquele dia, a vida do nosso filho mudou. Nunca mais eu precisei voltar na escola. Ele se sentiu seguro porque ele entendeu que Deus estava presente na pessoa do Espírito Santo, naquela sala de parto, e o livrou de um tratamento errado, de uma maneira errada da pediatra agir. E ele hoje está com 26 anos, é um rapaz lindo, né? E como mãe, eu gostaria de dizer para você, você que é mamãe, tem filhos pequenos, pede ajuda ao Espírito Santo nas horas mais adversas, que você vai ver ele lhe dar instruções.
A importância, né, de você considerar, né, a voz do Espírito Santo. A Rosalba falando aqui, me veio à memória uma coisa muito importante. Muitas vezes você que está em casa ouve essa voz e não considera. E aí a importância de você considerar. Por quê? Algumas pessoas acham que é o sexto sentido, né, que existe. Mas não, o que eu gostaria de colocar para vocês hoje, baseado na luz da palavra, o que nós temos é o Espírito Santo. Nós temos 5 sentidos, não existe o sexto, né? Segundo a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo. Então, considere, né? A gente até falou, Cátia, que muita gente fala o amigo imaginário. Isso, também tem isso. Pode falar, Elielva, a respeito. As pessoas falam muito assim que existe o amigo imaginário. Não, existe um amigo real. Não é isso que nós comentamos? Existe um amigo real. O nosso amigo Espírito Santo, ele não é um amigo imaginário. Ele realmente fala, ele realmente nos ajuda, ele realmente nos intercede. E, assim, nós estamos falando porque nós temos uma vivência e a gente quer trazer isso para vocês. São experiências que nós vivemos dele nos falar. Experiência como a Rosalba falou agora, que ele intercedeu na hora do nascimento do Felipe. E ele é real. Ele é real e o Espírito Santo tem uma particularidade que se chama fruto. Né? Nesse tempo que nós estamos vivendo aí, para você que é mãe, filha, né, esposa, ele tem os frutos, né, que é a mansidão, é o domínio próprio, né, ele tem alegria, longanimidade, longanimidade, amor, benignidade. Ele tem tudo isso. Então, não despreze esse amigo, que ele vem com um pacote completo. No momento que você não sabe o que dizer para o seu esposo, ou um filho, no momento que quer soltar uma palavra que vai machucar a sua mãe, o seu pai, pede ajuda a ele, que ele vai te ajudar. E tem algo também que o Espírito Santo me trouxe aqui agora, quando ali no Vale de Ossos Secos. Né, diz que era um vale de ossos secos. E o Espírito, ele pergunta para Deus, né, o que fazer. E Deus disse o quê? Profetiza. Mas disse que ele foi levado àquele vale pelo Espírito. Talvez nós somos levados a tantos lugares pelo Espírito. Talvez não é um lugar bacana, não é um lugar que nós desejaríamos, mas ele vai dizer, abre a boca e fala, segundo eu te instruí. E ele pode mudar a situação, inclusive nessa época que nós estamos vivendo, né? Que muitas pessoas não sabem o que fazer, como será o dia de amanhã. Meu Deus, como vou pagar meu aluguel? E agora? Não, pergunta, que ele vai te dizer. E agora, né, professora? Ele vai dizer o que você deve fazer. Né, meninas? Quem quer falar? E o mais importante de tudo que a gente tira, né, desse aprendizado, da palavra que fala em João 14, que é um texto assim que nós motivamos vocês a lerem. O principal papel do Espírito Santo em nós é isso, instruir, ensinar, nos ajudar, nos aconselhar, né? E o que eu, particularmente, falando por mim, o que eu tenho aprendido ultimamente, principalmente nesse período de pandemia, é que em nenhum momento eu me sinto só. Né? Muitas vidas aí, porventura, estejam em casa e se sentem vazias, solitárias, ansiosas, né? E o que a gente gostaria, né, que todos vocês pudessem ter essa experiência de poder ter a presença dele, porque ele habita em nós. Nós somos tabernáculo dele. Nós somos morada. Cátia disse que é ele que não nos deixa só, né? Isso, não exatamente. Deixa só. E quando a gente dá, né, quando nós deixamos que a voz dele venha nos inundar, falar, nos ensinar, a gente acaba que assim, fica tão extasiada, né, meninas? Que assim, não tem como explicar. Então, essa experiência ela é pessoal.
ele é pessoal. Então, nós motivamos, encorajamos a cada um que está hoje aí na sua casa, assistindo essa live, que vocês tenham essa experiência, porque ela é sobrenatural. Uma das coisas que eu gostaria de dizer para você, talvez você diga, como é que eu vou ouvir o Espírito Santo? Muitas vezes é a maior dúvida das pessoas, né? E eu posso dizer para você por experiência, Deus, ele sempre nos guia pela paz. E uma das maneiras de você saber que o Espírito Santo está falando com você é porque você vai sentir uma paz. Geralmente a voz dele vem acompanhada de muita paz. É uma instrução que lhe dá uma certeza. E vem de dentro, né? Ela vem de dentro. Geralmente, né, nós dizemos que é um testemunho interior. Não é uma coisa da sua cabeça. Não é um pensamento que lhe vem. Mas você percebe que é um testemunho interior e sempre vem seguido de muita paz. Eu tenho entendido na minha vida cristã que muitas vezes, até quando o Espírito Santo veio na minha vida para me convencer de um pecado, de alguma coisa que eu fiz errada, porque ele também tem essa função. Isso. Né? Glória a Deus por isso. Que o Espírito Santo ele vai nos guiar a toda a verdade e ele vai convencer o mundo. Ele vai nos convencer quando nós fazemos alguma coisa que nos faz sair do que Deus projetou, da vida que Deus projetou para mim e para você. E eu já provei muitas vezes do Espírito Santo vir me chamar a atenção, mas, queridos, ele nos chama a atenção com tanto amor. Ele nunca vai vir, olha, eu quero alertar você que está em casa, está nos ouvindo, é que quando o Espírito Santo vem para nos mostrar até uma coisa errada que a gente fez, ele não vem para nos afundar. Ele não vem nos condenando, ele já nos vem tirando do lugar, da posição que você estava, às vezes, de condenação, de culpa. Ele vem, filha, aquela atitude sua foi errada. E na hora que você, Espírito Santo, você já vê que ele já considera a palavra, né, Rosal? Ele já vem nos tirando daquele lugar de condenação. É igual um pai ou uma mãe, quando o filho vem contando, mãe, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí ela considera e diz, calma, estou com você, ainda que ela vai corrigir. É isso. Assim, ele o Espírito nunca Santo. vem. Então, eu quero deixar para você, sempre que você tiver qualquer sentimento que lhe traz opressão, que lhe traz angústia, que lhe traz assim culpa, condenação, não é o Espírito Santo. Não é. É o outro espírito. É o espírito do mal, porque essa é a função dele, é acusador. Mas o Espírito Santo, querido, vai vir sempre com essa paz e vai sempre vir para lhe levantar, para lhe erguer, para lhe fortalecer. Eu até lembrei, Rosalba, quando nós começamos a fazer a live, né? O que o Senhor trouxe, a primeira reunião que nós tivemos da nossa primeira live, eu cheguei e eu falei, pastora, está difícil o relacionamento em casa, todo mundo em casa. E o Espírito Santo só falou assim para mim, faz morrer a vossa natureza terrena. É difícil, ele estava me corrigindo. Por que eu estava tendo uma atitude que não era de acordo com a palavra? E como você falou agora, ele traz uma palavra assim, faz, pois, morrer a vossa natureza terrena. E eu dei glória a Deus, eu cheguei, falei com a pastora, com a Catiane, e a gente pegou essa palavra e direcionou a vontade do Senhor, porque essa é a vontade do Senhor em nós. E o Espírito Santo é esse nosso amigo que nos ajuda em todas as coisas. Ele não está aqui só para nos elogiar, mas para nos corrigir principalmente. A palavra de Deus disse que ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ele é aquele que convence. E é por isso nós estivemos orando por vocês, porque nós sabemos que essa palavra, quem vai convencer, quem vai colocar no coração de vocês é esse nosso amigo Espírito Santo. Porque é ele que vai convencer cada um de vocês da necessidade que vocês têm de comunhão, da necessidade de aprender mais, de ouvir o falar do Senhor. É ele quem nos convence. Aleluias. Nós gostaríamos que vocês comentassem aí na nossa live, curtissem,
né? E compartilhassem e se inscrevessem e falassem de onde vocês estão nos assistindo. E desde já nós gostaríamos muito de agradecer, né, meninas? Porque esse momento que o Senhor reservou para nós foi para a nossa edificação e para a de vocês também. Sim. Então, esse momento é um momento de muita alegria, Sim. né? De poder compartilhar com vocês desses ensinamentos, dessas instruções, porque é o Senhor que nos dá, Ele que nos ensina. Amém? Amém, glória a Deus, porque é Ele quem nos falou primeiro. Esse encontro, ele foi um encontro orado. Cada um de vocês que estão aí, o Senhor, Ele preparou esse encontro com você. Não foi em vão que você está aí assistindo no seu celular, na sua televisão. É porque o Senhor, Ele quer ter um encontro especial. E como a Rosalba falou, se você ainda não conhece o Espírito Santo, nós queremos convidar você para conhecer, né, pastora? É verdade. Está feito o convite, e para você ter o Espírito Santo, é só você convidar para que ele venha morar dentro de você, né? Você confessando Jesus, aceitando ele como seu Salvador. É simples, não tem um modelo. Você diz: Senhor, eu quero te aceitar no meu coração. Quando você faz esse convite, você confessa, ele já vem morar dentro de você, e ele faz uma morada eterna. Amém? Eu quero abençoar a sua vida, né? Você que assistiu, compartilhou, creio que você foi edificado, porque nós somos edificadas, né, menina? Com essa Glória a Deus. palavra, fomos edificadas nesses dias tão difíceis. Eu quero dizer que você não está só. Amém, Nós Jesus. não estamos só. E nessa companhia não é só de pessoas físicas. Considere, experimente hoje a presença dele na sua vida. Ele tem sido meu Glória a Deus. companheiro em todo o tempo. E ele será o seu companheiro e amigo fiel em todo o tempo. E queremos aqui agradecer, né, Eli? Aqui o pessoal aí, Sim, a glória a Cátia, Deus, né, nós que estava estamos vendo conosco. vocês aqui, estamos ligados em cada um de vocês que estão participando. Nós temos gente da Vicente Pires, nós temos você, Jaque, né, da Europa, e está nos ouvindo. Nós temos gente do Nordeste, da Paraíba participando, Taguatinga Sul. Glória a Deus. Vicente Pires, Águas Claras, aqui em Taguatinga. Gente, é muito bom ter vocês conosco, e eu quero animar vocês, eu quero, assim, que vocês estejam conosco para que nós possamos fazer muito mais pelo reino. Amém. Porque essa palavra, ela é para alcançar vidas, é para que as pessoas recebam, é para que a gente declare que essa pandemia não tem parado o reino de Deus. Amém. Não tem parado o Espírito Santo. Exatamente. E essa palavra é para trazer cura. O Espírito Santo nos uniu aqui para trazer essa palavra para vocês. Não foi em vão. Cada pessoa que está recebendo essa palavra, eu creio que está sendo alcançada, que o seu coração está desejoso de avançar nesse relacionamento, esse relacionamento que nos leva a ser aprimorados. Amém, aleluia. Eu gostaria de deixar com você nessa noite Hebreus 13:5, que diz assim: eu jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Essa é a promessa do Espírito para Glória a você. Deus. Em todo Jamais. tempo, em toda hora da sua vida, em toda circunstância. Essa pandemia vai passar. Tenha certeza da promessa que a praga não vai chegar na tua casa. E Ele está Eita, contigo, como glória. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. E Jesus está hoje presente na minha vida, na sua vida, na pessoa do Espírito Santo. Amém.